Vocês estão com vontade de sair correndo daqui, não. Mas é porque é o habitual não ficarmos aqui até tarde da noite. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero trazer aqui um trecho da palavra de Deus muito conhecido. E muito dissemos agora aqui à noite sobre tomar posse, aquilo que Deus quer para nós. E o inimigo não tem o menor interesse, além de não ter interesse que tomemos posse, ele faz de tudo para que nós não consigamos tomar posse, que nós não consigamos os nossos intentos. Abra a sua Bíblia em Números, capítulo 13. Vamos ler do versículo 25 ao 33 e vamos ver o que Deus quer falar conosco. Números capítulo 13, a partir do versículo 25, diz assim: ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Aqui está falando dos espias que foram espiar a terra, aquela terra que Deus prometera ao seu povo. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos, e apresentou os produtos de lá. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Era uma descendência de pessoas muito grandes, gigantes. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar esta terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento. É terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Pai, fala conosco, Pai. Espírito Santo, revela a Tua palavra em nós. Revela, Senhor, que o Teu poder de revelação alcance pessoas aqui nessa noite, que possam discernir tudo isso que está acontecendo, não só aqui na igreja, mas em outras igrejas, na terra, porque esse é o Teu desejo. Nós cremos e recebemos, tomamos posse, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu dei um título a essa mensagem: razões para não lutarmos. Eles aqui estavam resumindo, essa é uma história conhecida, as crianças conhecem essa história, quando os espias enviados por Moisés vão lá dar uma checada, um reconhecimento da terra, para ver se era aquilo mesmo que Deus havia falado. E eles viram que era aquilo e muito mais, era excelente. E eles abriram mão da excelência. Mas por que abriram a mão da excelência? Porque o lugar era ruim? Não. Por que abriram mão da excelência? Porque não havia futuro para eles? Não. Eles abriram mão da excelência porque eles não quiseram lutar. E eu quero, sempre que eu falo isso, as pessoas podem se esquecer de que quando Deus nos coloca situações para nós lutarmos, Ele não quer que literalmente nós lutemos. Na verdade, Ele quer que nós lutemos e Ele
domine a nossa luta, domine a nossa vida, ou seja, Ele quer, entre aspas, não que Ele precise, mas Ele quer uma parceria nossa, para que nós vejamos que Deus que nós servimos, os inimigos vejam quem é esse Deus. E eles chegaram ali e começaram a se assustar com algumas dificuldades, e nem perceberam que ao rejeitar tudo aquilo que Deus havia prometido, eles estavam abrindo mão do melhor de Deus e se sujeitando a passar percalços na vida, coisas difíceis, como a história conta. Quando eles saem do Egito e chegam ali, eles chegaram rapidinho, um mês, dias, eles chegaram ali e já foram. Mas ali, quando eles tiveram se assustaram com o que viram, eles perderam a oportunidade. E aqui há algumas frases aqui interessantes. Primeiro, eles não perceberam que eles difamaram a terra de Deus. Eu quero chamar de terra nesta noite aquilo que Deus quer te dar. Uma vida em abundância é terra. Uma família poderosa é terra. Você tomar posse da sua terra. O que é a sua terra? A sua vida acadêmica, a sua vida estudantil é terra. A sua família, não abra mão da sua família, é terra. Mas muitas vezes nós nos surpreendemos com aquilo que não tem a menor capacidade. E Caleb disse, nós podemos vencê-los. Mas eles antes difamaram. Ou seja, fizeram pouco caso daquilo que Deus estava dando. Hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui, como é que foi lá? Foi bem? Puxa vida, foi maravilhoso, né? E eu disse, você sentiu a presença? Sim, uma dessas que deu o testemunho aqui. Sim, a presença de Deus. Aí eu disse assim, parabéns. E ela disse, não, tem que dar parabéns para o Espírito Santo. Eu falei, não, parabéns a você que deixou o Espírito Santo agir. Porque se nós não deixarmos, não que ele não tenha capacidade, ele não tenha potência, ele tem respeito. Ele não invade a sua casa, ele não invade a sua vontade, mas ele é um cavaleiro gentil que está à porta e bate, se alguém ouvir a voz, e se abrir a porta. Tem dois sis, duas condições, tem que ouvir, mas não basta ouvir, tem que abrir a porta. E o que esses jovens experimentaram lá hoje é um abrir de porta, mas agora tem que continuar. Então eu quero rapidamente pegar alguns pontos aqui. Por que eles não queriam lutar? Não quiseram lutar. Se eles estavam... A maior vitória que eles puderam ver foi a travessia. Eles saem do Egito, atravessam, já tinham atravessado o Mar Vermelho. Por que eles não quiseram lutar? Por que às vezes nós abrimos mão? Por que aquilo que o Augusto falou, aquilo que a pastora Vera, o pastor Augusto falaram aqui, por que nós desistimos? Quando a pastora Vera disse, vai chegar 3 meses, ela deu pode ser 3, pode ser 2, pode ser 4, mas chega um momento que nós temos vontade de desistir. Por que não tomamos posse? Primeiro, porque lutar traz alguns incômodos. Quando você decide lutar, você precisa abrir mão de algumas coisas e pegar armas. E muitas vezes você não está querendo pegar em armas que vencem o inimigo. Nós queremos pegar armas que acabam nos vencendo. São armas do inimigo que habitam em nós. Traz alguns desconfortos. Imagine, puxa vida, eu estava vindo até agora, o pão descendo do céu, o maná descendo, tudo tranquilo, agora eu vou ter que lutar. É isso, a terra é realmente bonita, mas é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que lutar. Mas assim que vier a vitória, nós vemos novos horizontes. Então, eles não queriam lutar, porque ia trazer alguns inconvenientes. Eles queriam mais proteção. Segunda coisa, não lutar significa não envolvimento. Aquelas pessoas que dizem assim, olha, não sei, deixa quieto,
Não faz nada não, eu não quero me envolver. Você precisa se envolver. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, sobre o corpo de Cristo aqui, né, dentro da mensagem. Eu disse assim, como é que pode nós que formamos o corpo de Cristo aqui na igreja, mas há outras igrejas que também são o corpo de Cristo, não são corpos. Cristo não tem corpos, ele tem corpo, onde ele é o cabeça. Nós que formamos o corpo de Cristo aqui, nós temos que nos envolver de uma forma que o corpo ou um membro do corpo não sofra. E se sofrer, nós temos que sofrer com eles, nós temos que arranjar meios para que isso seja curado. Muitas vezes a nossa falta de envolvimento nos obriga a aceitarmos aquilo que não queríamos. O inimigo coloca goela abaixo aquilo que não queremos engolir, porque não quisemos nos envolver. Talvez pela falta de envolvimento de uma parte, todo o corpo sofre. Terceiro, é nas lutas que conseguimos medir o grau da nossa fé. É só quando você luta que você vê que a sua fé aumenta. Porque Deus não vai te fazer lutar para você levar pancada. Que pai é esse que põe o filho para levar pancada? Deus coloca, Ele vai à frente, Ele faz todas as coisas de forma que você seja um vencedor e que o inimigo tenha medo de você. E quando você vê as coisas acontecerem durante a sua luta, a luta não precisa ser literal, é lutar até para não desistir de ir em frente. Lutar contra a sua vontade. Nós temos que lutar. Muitas vezes, nós temos... Quantas vezes, irmãos, eu, pastor da igreja, sentei e falei, Senhor, assim não dá. Eu estou ficando cansado. Eu preciso de ajuda, Senhor. Porque é muito difícil. Se é difícil para mim, para que eu possa seguir, imagine quando você está disposto a ministrar sobre pessoas, e você é um desses, que precisa ministrar sobre pessoas. Mas, quando nós estamos enfrentando e dizendo, não vou parar, não vou desistir, e por isso precisamos das outras pessoas. A palavra nos ensina que quando nós sairmos, devemos sair dois. É bom que andem dois, porque se um cai, o outro levanta. E nós temos que ter isso na nossa casa, nós temos que ter isso na nossa comunidade, pessoas que levantam os outros. Aí nós vemos o grau da nossa fé. Para nós termos fé, nós temos que ter desafios. E o Senhor, não se enganem, juventude. O Senhor vai colocar alguns exercícios para vocês. O inimigo tenta colocar impedimentos. O Senhor dá provas para você ser elevado na sua fé. Amém? Mas às vezes não lutamos porque estamos mais focados no exterior. Nós ficamos assustados com notícias, com aparentes gigantes. E enquanto dermos mais atenção ao natural, o sobrenatural entra em prejuízo. Eles tinham ali a confirmação com endereço, rua, CEP e tudo. O Senhor disse antes lá, eu disse, eu vou dar a vocês uma terra, e foi falando a terra, eles disseram, realmente, mas lá nessa terra, tem os jebuseus, tem os... Ele disse, exatamente, foi isso que Deus falou, é essa terra que eu vou dar para vocês. Mas quando nós prestamos atenção nisso, nós não queremos lutar, não queremos nos envolver. Hoje disse de manhã, e vou repetir, cada um de nós é responsável pela vida de um irmão que está aqui. Se ele estiver abatido, eu sou responsável por ele. E muitas vezes, vocês que estão aí assentados, são mais responsáveis do que eu, porque eu não sei o que ele está falando no teu ouvido. Pode ser que ele esteja aí agora falando assim, vou desistir, amanhã eu vou dar um fim na minha vida. E eu não ouvi daqui, e por isso eu não vou orar. Mas você está do lado, você disse, força irmão, estamos contigo, vamos lá, nós temos capacidade de vencer. E por último,
Quando guerreamos, nós estamos preparando o caminho para as nossas gerações futuras. Irmãos, como é gostoso você olhar para a sua família e ver que a sua família está seguindo os passos que você seguiu e que você profetizou e que você disse vale a pena servir. Amém, irmão? E como deve ser triste, eu disse deve ser porque eu não tenho isso na minha família, com as minhas 2 filhas e os meus netos, e não terei em nome de Jesus. Como deve ser difícil você chorar por um filho que está afastado, está desviado, que gosta mais das coisas erradas do que das coisas certas. Como deve ser difícil para aquela mãe que aparece na televisão chorando, porque o filho que foi criado até uma certa idade na igreja, ele desistiu ou faltou sabedoria de alguém, não sei, da igreja, não sei, do corpo. E ele agora estava lá morto porque a polícia invadiu o lugar, ele guerreou contra a polícia sem Deus. Não é esse tipo de guerra que eu estou falando. E ela chora. Eu não quero que ninguém experimente isso. Passou aqui na nossa igreja, há uns 10 anos atrás, 12 talvez, uma família, e tinha um adolescente, e os líderes disseram para os pais, preste atenção, essa criança precisa de uma atenção de vocês. E nós começamos a falar, ele tem algumas atitudes esquisitas, e agora nós não podemos ir além do que estamos indo, porque não somos os pais, mas nós temos repreendido aqui. Cuidado, prestem atenção com quem seu filho anda. Você sabe com quem seu filho anda? Você precisa colocar um chip, não literalmente, mas você precisa saber quem são as companhias dos seus filhos. E nós vamos falar isso, e eu me lembro que a mãe ficou muito brava. O pai não era cristão, não, ele vinha aqui de vez em quando, naquele dia ele parou de vir. E a mãe vinha, e ficou brava com o pastor, ficou brava com o líder dos adolescentes. Passou um tempo, eles saíram da igreja, não sei se foram para outra, creio que não. E alguns anos depois, nós tivemos a notícia que num embate com a polícia, ele estava mexendo com drogas e ele foi morto. Que tristeza. Irmãos, podem me julgar, mas eu não tive coragem para ligar para aquela mãe. Não tive. Eu não tive capacidade. Eu orei pela família, prometo que orei, falei com Deus, falei, Senhor, me perdoa, eu não sei o que eu vou falar para ela, porque tudo que eu tinha que ter dito, eu disse. Eu não sei o que eu digo agora. Então, quando nós guerreamos, nós estamos garantindo um caminho para as nossas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós preparemos o caminho para aqueles que vêm atrás de nós, não só os nossos filhos biológicos, mas os nossos filhos na fé. Quando então decidimos não lutar, nós estamos sujeitos também a dar voltas. Dar voltas. Há coisas na nossa vida, foi dito aqui com alguém, eu quero romper com isso, eu quero liquidar com isso na minha vida. Você precisa às vezes fazer uma cirurgia sem anestesia. É uma decisão que você tem que tomar. Eu preciso romper. Eu estava conversando hoje com o pastor Augusto e disse assim, olha, Deus tem me falado algumas coisas e a gente já fazia meio assim, com o dedo na mão, fazia assim, direto e reto na lata. Na lata, nós temos que fazer na lata, para o Senhor não nos cobrar. A igreja Shalom está pronta a receber qualquer tipo de pessoa errada com problemas, sim. Mas antes dela chegar aqui, nós precisamos conversar com ela e vamos conversar. Você sabe que isso está errado? Se ela disser, não acho não. Então, antes de mais nada, você precisa ser ministrado para eu te mostrar na Bíblia que você está errado e que você não vai a lugar nenhum se você não mudar. Mas se ela disser, aí normalmente eles dizem, sim, eu sei, pois é, pastor, mas eu não consigo. Ótimo.
Você permite que nós te pastoreemos? Você permite ser consertado? Você quer ser consertado? Seja para batismo, seja para ser membro da igreja. Você faz um compromisso comigo e com Deus aqui, que você quer conserto, você autoriza a mexer na sua vida, vamos fazer juntos na palavra? Se a pessoa disser, irmãos, eles vão entrar. Eles vão entrar. E nós vamos. E tem que ser na cara, não pode ser assim, é mais ou menos, entra aí, depois a gente vamos ver agora na entrada. Macarrão se come quente. E nós temos que aprender assim, eu quero ser mais transparente. Eu tenho buscado ser e quero ser mais. Eu quero em 2025, essa mensagem não é de final de ano, eu quero em 2025 ser mais leve. E o ser leve não significa que você não confronte as pessoas. Não é afrontar, é confrontar. E se você quer saber, meu irmão, eu prefiro que você fique zangado comigo com a pergunta que eu te fizer, do que o Espírito Santo fique zangado comigo com a pergunta que eu não te fiz. Entristecer o Espírito Santo, uma das formas de entristecer, não entristeçais o Espírito Santo, é quando eu tenho que agir e não ajo. É quando está me dando aqui, a bola quicando na minha frente para eu chutar e eu não chuto. O Espírito Santo está me dando a oportunidade de dizer e eu não digo, porque essas pessoas precisam aprender a lutar e muitas vezes elas não têm força. Pastora, eu até quero, mas eu não sei como é que eu faço, pastor. Eu estou pronto, estou aqui, vamos. Irmão, vem cá, segura de um lado, eu seguro do outro. Ih, está pesado, arranja mais um, arranja mais outro. E se nós fizermos isso, irmãos, nós tomaremos posse da terra prometida. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela vida daqueles que estão aqui nesta noite, eu não sei, ou precisam de tomar uma decisão e não tomaram. E você está assustado, está com medo, seja o que for, eu estou orando aqui por você, eu vou orar por você. Seria mais fácil que nós fôssemos objetivos. E se alguém tem alguma coisa para decidir na sua vida, se tem alguma luta, vamos colocar como, tem alguma luta que você precisa vencer, precisa lutar e vencer para alcançar o lado de lá, estou aqui, a igreja está aqui comigo, irmãos? Estamos aqui para te ajudar, para que amanhã você não venha chorar. E eu queria pedir que a igreja fizesse aquilo que o pastor ou os pastores estão propondo a fazer. Não adianta nós 4 ou alguns líderes, 6, 7 líderes fazerem, se o resto da igreja não concordar. A igreja precisa concordar. Temos que ser na lata. Pergunte. Quando eu digo na lata, é sem rodeios, tá, irmão? Não é? Aí a pessoa sai correndo. Na lata é direto e reto. Você quer ajuda, meu irmão? E se a pessoa disser quero, gaste o tempo que for preciso. E se a pessoa não quiser, o que nós podemos fazer? Bater as sandálias, tirar o pó, como Jesus ensinou. Nós não podemos fazer aquilo que a pessoa não quer. Mas eu tenho certeza que o inimigo tem dito para você, não queira. E o Espírito Santo diz, queira. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Tem alguém que quer vir aqui à frente para receber essa oração? Você está numa luta, já está travando uma luta. Pastor, eu já nem sei se eu tenho forças. Mas pelo menos você tem força para caminhar até aqui, se você quiser. Pode vir aqui, nós vamos orar. Mas venha com fé, meu irmão.
seja você adulto, adolescente, jovem, não lute sozinho. Você vai entrar. Em termos de lutas, esse tipo de luta do mundo, o diabo é campeão. Saul falou para Davi: Davi, você não pode lutar com esse camarada. E tem uma coisa que está na frase ali, que muita gente passa batida e não percebe, é que Saul disse assim: ele, o Golias, luta desde a sua mocidade. Primeira coisa que eu observo, desde a sua mocidade. Então ele não era mais moço. Amém ou não? Senão ele não teria que falar desde a sua mocidade, ele ainda é moço. Então, se ele luta desde a sua mocidade, ele ainda está lutando. O que Saul, servo de Deus, falou para Davi? Ele é vencedor. Se ele luta desde a sua mocidade e não morreu, ele é vencedor. Você não pode lutar com ele. Mas Davi, com o espírito de Caleb, o espírito de Deus, naturalmente, os irmãos estão entendendo isso, mas com o espírito. E Deus fala isso, porque houve em você esse espírito. Não é o Espírito Santo que ele está falando, é um espírito vencedor, é um espírito de acreditar em Deus. Vocês entrarão na terra prometida, mas eles que não acreditaram não entrarão. Então, nós vamos orar. Os irmãos imaginam, pelo menos imaginam, quantos milagres eu já vi. Os irmãos têm ideia? Se fossem 2 já eram muito. O que é milagre? É a solução de uma coisa que não tem solução. Não tem solução, não tem jeito. Aí só um milagre. Quando você não tem, você vai morrer, o médico disse: aqui só um milagre. É que ele disse: joguei. O que eu joguei? Desisti. Joguei as luvas, joguei o bisturi, hein? Joguei a toalha, é isso aí. Joguei a toalha, é verdade. Aí Jesus entra. Tem mais alguém? Pode vir aqui à frente. Uma coisa eu aprendi com Deus. Sempre estou falando isso aqui na igreja. Não tente entender como é que Deus vai fazer. Não te cabe. Trata-se de milagre. Pastor, como é que é? Se eu soubesse eu te falaria, mas eu também não sei. E pastor, então o senhor vai orar de uma coisa que você não sabe? Eu vou orar pela fé. Tem mais alguém? Impõe as suas mãos para cá. Caleb disse: nós podemos vencê-los. Eu não sei se há entre nós alguém que quer aproveitar essa festa hoje. Você vai se lembrar, foi quando os adolescentes e jovens voltaram do retiro que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Você se lembra quando você aceitou Jesus? Você lembra, Débora, o dia que você aceitou? Então, quem sabe? E aceitar Jesus não é pela emoção, é pela razão. Você tem que entender que Jesus é suficiente para mim e a solução para todos os meus problemas. Mas além disso, Ele é a salvação da minha vida. Então, se tiver alguém, como é que eu vou saber? A pessoa precisa me dizer. Diz levantando a mão assim: eu quero aceitar Jesus. Deus te abençoe. Eu tinha certeza disso.
Sabe que a primeira vez que eu te vi, eu falei algumas coisas para você, falei para sua namorada. Fica ali com ele, fica. Falei para ela, eu gostei dele. Você lembra disso? Lembra disso? Não é que eu não goste dos outros. Tem coisas que Deus mostra assim, disse assim, tem alguma coisa. Eu tenho isso, irmãos. Tenho isso. Mas gosto no sentido não de assim, gostei, ele é bonzinho. Não, tem alguma coisa. A mesma coisa que a Vivian deve ter sentido com relação ao Pedro. Com relação ao Levi, ao outros. A gente fica citando nome, parece que os outros não são. Não, por favor, não pense isso. Em nome de Jesus. Tem mais alguém corajoso? Os jovens são mais corajosos, né? Os jovens são mais corajosos. E você tem responsabilidade nisso. Porque você podia estar com ele agora num lugar onde tivesse um ambiente mais, né? Diferentagem. Então você tem responsabilidade. E quando ele tiver alguma dúvida, a primeira pessoa que ele vai perguntar é a você. Depois talvez ao sogro. E ao sogro ele vai obedecer, porque ele não é bobo. A sogra. Mas eu quero te dizer que se você permitir, nós todos estamos aqui, os jovens principalmente. Mas você pensa que eu sou velho? Só na idade. Mas eu tenho um coração jovem. Eu gosto de jovem. Até porque eu estando perto dos jovens, eu lembro como é que eu era um dia desse. Tá bom? Sua família é grande? Quantas pessoas? 20? Sua família. Isso. 4. Olha para trás agora. Faz assim para ele. Essa é a sua família. Você já está vendo quanta gente tem para você pedir dinheiro? É sua família, meu irmão. É assim, mas é exatamente assim. Amém. Tem mais alguém? Então nós vamos orar. Depois eu vou orar com você em separado. Por enquanto eu quero te encaixar, separar aqui com todos aqui. Eu vou orar com você, tá? Daqui a pouquinho. Mas eu quero já te incluir. Quero te incluir aqui nessa oração de bênção. A igreja, estende a mão para cá. Clame comigo. Pai, em nome de Jesus. Quem somos nós para o Senhor se importar conosco? Mas mesmo assim, o Senhor se importa. Pai, em nome de Jesus. A palavra hoje foi para que nós confiássemos em Ti e lutássemos para obter aquilo que o Senhor já destinou para nós. Uma terra onde emana leite e mel. Pai, agora, se alguém aqui está sem forças para lutar, capacita-os com a força que eles não farão por eles mesmos, mas com a força espiritual que o Senhor está dando agora. Eles estarão agora revestidos de um poder e uma autoridade que eles vão, com uma palavra, afastar todos os pensamentos negativos, toda a força do inimigo. Eles serão banidos para o resto da vida, na vida desses irmãos. Capacita-os. Agora capacita a tua igreja, Senhor. Capacita a tua igreja. Capacita, porque quando nós estivermos todos na mesma página, quando nós entendermos, Senhor, que cada um de nós pode pastorear uma vida, no sentido de exortá-lo, trazer para perto, curar, sarar feridas, ninguém segura esse poder que haverá sobre a sua igreja. E nós estamos clamando: reveste os teus servos agora com um poder sobrenatural, uma unção sobrenatural, que ao saírem daqui, Senhor,
eles saiam convictos de que eles não precisam ter medo daquilo que não pode derrotá-los. Em nome de Jesus. Amém. Chega aqui, meu amado, junto com ela. Vem aqui. Isabela.